Graças a Deus, mais um culto que nós estamos aqui para prestarmos ao Senhor a nossa melhor adoração. E eu gostaria, nesta noite fiquei responsável por estar ministrando com vocês, para vocês. Sempre estamos acostumados a ouvir o apóstolo ou o pastor, mas hoje nós fomos até Botucatu e eu trago também a paz do Senhor da irmã Penha para todos os irmãos. Estivemos lá almoçando com ela hoje e ela mandou um abraço e um cheiro. Ela falou: por que você não trouxe o pessoal? Eu falei: tá bom, tia, a gente vai marcar um dia, a gente traz todo mundo aqui. Então, desde já receba o convite, o abraço, e ela está com muita saudade, mas começa também a ter obrigações na cidade que mora, né? Então, isso é bom. Falei: mas um dia que tiver um tempinho na sua agenda, tia, a casa sua está lá ainda. Amém? Então, eu gostaria de, junto com os irmãos também, avisar os irmãos, ore pela vida do nosso pastor. Também a pressão não está baixando. Então os irmãos orem pela vida do pastor Zé Ramiro, da sua família, para que Deus continue abençoando. Não é fácil. Quem opina em guardar, em ser um administrador da cidade, ser um pastor de uma igreja, não é fácil. Nós que auxiliamos já não é fácil, né, pastor Fausto? Então imagina para ele. Mas nós cremos que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Amém? Irmãos, ele só não está bem da pressão. Depois não vão falar: o pastor está quase morrendo. Não, o pastor não está morrendo. Graças a Deus. Ele só está com um problema de pressão. Mas vai melhorar. Amém, irmãos? Livro de Lucas. Vou pedir licença para os doutores nessa noite. Doutor Lucas, capítulo 5. Abra sua Bíblia e vamos pensar um pouco. Capítulo 5. Vamos ler até o 8. Todos acharam? Amém? Irmãos, quem está no culto, diga amém. Então tá bom. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai a vossa rede para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Vamos ler o 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Amém? Nós sabemos que Deus, como em tudo, Ele tem o controle de todas as coisas. E se Ele tem o controle de todas as coisas, na hora que nós chegamos, eu estava
orando, mas observando e ouvindo o presbítero Fausto orando, e ele começou, e no final ele diz: por favor, olha só, porque nós nunca podemos determinar para Deus o que Ele deve fazer. Nós temos que pedir para Ele, segundo a Tua vontade, se for da Tua vontade. Senhor, por favor, porque nós aqui da igreja evangélica, nós não acreditamos na doutrina da determinação. Eis que eu determino, olha, porta vai se abrir, você vai ficar lá e a porta não vai se abrir. Mas nós acreditamos no poder da oração. Quando nós oramos, nós acreditamos que Deus ele age através da oração, e Deus ele move céu e terra. Esse é o Deus que nós conhecemos. Então não tem como eu ficar determinando, olha, eu determino, faz isso, eu quero que aconteça isso. Jamais, isso nós não podemos fazer, porque nós somos servos, e servos não podem determinar nada. Amém? Então Lucas, ele começa a dizer sobre, ele estava, os discípulos estavam à margem do rio, porque eles tinham pescado a noite inteira. E Jesus também estava à margem, porque a acústica ali do mar da Galileia era uma acústica muito boa. Então ele costumava, como não tinha todos esses equipamentos, microfone, então a voz dele se alcançava mais distante, por causa que formava como se fosse uma concha. E ele começava a pregar, mas um determinado tempo a multidão começou a apertá-lo, e ele disse o quê? Olha, eu vou me distanciar um pouco. E aí ele escolhe o barco de Simão, chamado Pedro, para que Pedro recuasse um pouco da margem, lançasse um pouco o barco para mais um pouco da margem do rio. E ali ele começa a pregar. Jesus ele começa a pregar. E ali ele começa a pregar, e ele começa a fazer aquilo que ele foi determinado, pregar o Evangelho. Ele veio para salvar a humanidade. E eu estava descendo aqui agora com o carro com a minha família, e Deus começou a falar muito forte no meu coração. Porque, irmãos, nós temos a mania de buscarmos primeiro as coisas terrestres e depois as coisas espirituais. E aqui nós vemos, é bem claro, nítido, e ardeu no meu coração. Jesus, quando ele estava ali, ele estava como o Filho de Deus. Ele veio cumprir a sua missão, e ele estava pregando. Ele não estava preocupado porque Pedro não tinha pego peixe, ele não estava preocupado se o barco estava furado, ele não estava preocupado com nada disso. Ele estava usando o barco para que ali fosse o púlpito dele, para que ele pudesse pregar. Então ele estava preocupado em pregar, porque era muito pouco tempo que ele teria para pregar o Evangelho. Mas ele queria pregar e ter a convicção, ou melhor, acertar os corações e fazer que eles reconhecessem Jesus Cristo como Salvador. E aí nós vemos que Jesus, quando ele termina de fazer a parte espiritual, a parte de pregar, a parte de estar ministrando aos corações, agora ele olha para Pedro e ele diz assim: Pedro, lança-te, vamos para o mar alto. Lançai as vossas redes para pescar. Vamos para o outro lado. E Pedro, ele contestou, mas ao mesmo tempo ele diz assim: olha, e respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede novamente. Pedro se distancia da margem, vai para o meio do lago, e ali ele começa a lançar a rede. E a Bíblia diz que eles lançaram a rede a noite toda. Se ele lançou a noite toda, irmãos, nós estamos falando de um homem que sabia pescar. Ele não era qualquer um. Ele sabia, ele conhecia o lago, ele sabia que ali tinha peixe. Mas aquela noite
não tinha peixe algum. Aquela noite não estava para peixe. Aquela noite não era para que ele, como conhecedor do lago, que ele pescasse, ou ele pode ter jogado para o lado direito, para o lado esquerdo, mas nada ele pescou. E agora o dono, porque irmãos, aqui ainda Pedro seria chamado para ser discípulo de Jesus. E Pedro estava notando quando Jesus pregava, e ele já tinha ouvido sobre Jesus, e ele sabia que Jesus ele veio para curar, para salvar, para libertar, e ele veio para salvar e dar vida eterna para aqueles que queiram ser salvos por ele. E aí nós vemos que Pedro ele observa e ele fala: esse homem aí não é qualquer homem, eu vou obedecê-lo. Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe, irmãos, às vezes nós também na vida nos cansamos. Quem aqui não se cansa? Se cansamos de pedir, se cansamos às vezes de orar, se cansamos às vezes de ler a Bíblia, se cansamos às vezes de estar nos cultos, nos cansamos da vida cristã. Mas o Senhor hoje, Ele está te chamando para que você vá mais profundo com Ele, porque Ele quer se revelar algo na tua vida. O Senhor ele está te convidando, porque o raso você tem total domínio do que você tem que fazer. No raso, ele sabia, Pedro sabia como seria a pesca, mas agora Jesus está chamando para algo sobrenatural. Presta atenção, até agora você não tem visto nada da parte de Deus, porque você tem olhado com seus olhos naturais. Mas hoje o Senhor quer abrir a tua visão espiritual, para que você possa enxergar quanto Ele pode fazer por você, pela tua casa e pela tua família. O Senhor Ele está te convidando. E quem sabe não é só por essa palavra só é o complemento daquilo que está ardendo no teu coração, para que você ore mais, para que você leia mais a Bíblia, para que você busque mais a Deus. E hoje o complemento da palavra está te dizendo: venha, porque eu quero te revelar no profundo. O que eu quero fazer para você é algo que você não tem como fazer, porque alguma coisa está na tua mão, e quando está na tua mão, você tem um controle, sim ou não? Não adianta eu chegar lá na sala de cirurgia e falar para o médico assim: olha, você faz isso, você faz aquilo, porque eu não tenho conhecimento. Não adianta eu falar para o advogado: olha, faz isso, aquilo, o processo tem que ser assim, porque eu não tenho conhecimento. Quando nós não temos conhecimento, irmãos, a melhor coisa é se calar. Mas quando nós temos o conhecimento e nós não estamos alcançando o objetivo que nós queremos, aí nós temos que partir para outra esfera, que é a espiritual. Às vezes nós erramos por andar pelos nossos olhos. Pare de bater em porta errada. Pare de ficar insistindo naquilo que você está achando que é bom para você. Pare de insistir naquilo que você olha e diz: olha, para mim é boa essa porta, para mim é bom esse relacionamento, para mim é bom isso, para mim é bom aquilo. Mas você foi buscar a Deus? Você pediu para Deus: Senhor, por favor, se for da tua vontade? Porque agimos com as nossas emoções, e as nossas emoções, ela nos engana. As nossas emoções, a Bíblia diz que o coração nosso é enganoso. E se você está andando pelo teu coração, me desculpe, pare de andar pelo teu coração e busque a Deus. Sabe por que você tem quebrado a sua cabeça muitas vezes? Porque você anda de um lado para o outro. Sabe por que às vezes você está no emprego e não está bom? Por quê? Porque você não buscou a Deus nas decisões que você precisa tomar. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas qual é a vontade dele? Eu achei tão interessante, nós estávamos orando lá no monte. Na verdade aqui não tem monte, como diz os adolescentes, mas nós estávamos ali orando no meio do mato. Estávamos lá no lugar que a gente sempre, o irmão João ali, cunhado Dudu, disponibilizou para nós estarmos orando. Estávamos orando ali. E o Senhor nos levou para um caminho diferente, que geralmente a gente canta, ora e já vamos embora, não demoramos. E o Senhor ministrou no meu coração: pergunta para eles quem é Jesus para eles. Irmãos,
E na quinta-feira eu tinha pregado sobre Rode, uma menina, uma adolescente, e ela ensinou muitas coisas. E ali eu fiquei ouvindo. O que é Jesus para você? Ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Eu entendi que Jesus, ele tem que ser a essência da minha vida. Irmãos, e eu fui só ouvindo. E sendo ministrado também. E eu quero perguntar e você responda para você: quem é Jesus para você? Só na hora que você precisa? Só na hora que você está em aflição? Só na hora que você está passando por uma necessidade, seja a saúde que te faltou, seja o pão que te faltou, seja o emprego que te faltou? Quem é Jesus para você? Porque Jesus não pode ser um interruptor. Quando eu precisar, vou lá perto e acendo a luz e amém. Ou se não, a varinha mágica, pirim pim pim, pão. Não. Jesus tem que ser a razão da nossa vida, do nosso existir. Quem é Jesus para você? Pense sobre isso. Quem Ele é para você? Eu não sei quem Ele é para você, mas para mim eu tenho certeza quem Ele é. Para mim, Ele é o amigo bem presente na hora da minha angústia. Ele foi a cura quando eu precisei. Ele me deu filhos quando eu pensava que não teria filhos. Ele me capacitou para muitas coisas que eu achava que eu era incapaz. Ele fez de mim um homem responsável, respeitado, porque o Senhor viu em mim graça. Não é mérito meu. É porque eu tive uma escolha, andar com Jesus. E quando nós andamos com Jesus, irmãos, a gente não paga preço, a gente é abençoado. Esses dias me perguntaram: o que você está fazendo aí, Itaí? Essa semana, inclusive. Falei: eu estou aqui trabalhando. Jesus me colocou aqui, Ele me plantou aqui, Ele me arrancou de São Paulo e me plantou aqui. E quando você é plantado, é diferente, porque você floresce. Quando você é plantado, você dá frutos. E nós temos visto muitas coisas, porque Deus está confirmando o ministério desta igreja na vida dos nossos obreiros, na vida de todos nós que aqui estamos. Nós não estamos pensando para amanhã, nós estamos pensando para frente mesmo, é longo prazo. Nós não estamos preocupados com o resultado, porque, irmãos, encher a igreja é muito fácil. Encher a igreja é muito fácil, tem vários métodos para encher a igreja, sim ou não? Sim, mas igreja com palavra e oração, muitos não desejam. Muitos querem apenas apertar o interruptor ou a varinha. Fala comigo agora, porque eu preciso tomar uma decisão. Aí Jesus fala: mas a decisão é sua, não é minha. Eu falo quando eu quero, não é quando você quer. Aí você fala: mas Deus não fala mais comigo. Claro. Quanto tempo você tira de oração com Deus? Quanto tempo você lê a palavra de Deus? Quanto tempo você fica um momento a sós com Deus? Porque a nossa vida é uma vida muito corrida. É uma vida que nós, quando pensamos que já é segunda-feira, já é sexta. Quando achamos que estou fazendo 15 anos, eu já estou com 48. É assim ou não é? Passa muito rápido. Olha para o seu irmão e diga: o que você está fazendo com a sua vida? Tem gente que já morreu e está pensando o que vai fazer da vida. É agora. Você tem uma escolha de andar e caminhar com Jesus, e que Ele seja o seu amigo, e que Ele seja o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Mas, Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. Irmão, com Jesus é milagre na certa. Com Jesus é prosperidade em todas as áreas da vida. Não é só material, primeiro é espiritual. E aqui está bem claro, Jesus deixa bem claro: primeiro é o reino dele. E as demais coisas, Pedro, calma um pouquinho. Eu vou pregar aqui, eu vou terminar de pregar. E depois que eu terminar de pregar, Pedro, aí nós vamos socorrer o que você, porque é uma associação, são
colaboradores aqui, tem uma associação de pescadores. Eu sei que vocês precisam do peixe, mas no momento agora eu vou pregar o meu reino, porque o meu reino tem que ser pregado, e as demais coisas não serão acrescentadas. E aí depois, quando ele termina de pregar, ele vai ao meio do lago, e aí ele fala: Pedro, agora lança a rede. E qual foi a surpresa de Pedro? A rede veio cheia de muitos peixes. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e que foram encher ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Sabe, irmãos, pare de andar com os seus olhos. Pare de tomar decisões por si próprio. A vida, nós quando aprendemos a ouvirmos a Deus, quando nós aprendemos a ouvir a Deus, fica tudo mais fácil. Quando nós aprendemos, porque ouvir a Deus é mais fácil ou é mais difícil? Nós falamos isso no monte. É mais fácil ou mais difícil? É mais difícil. Tem gente que quer que Deus faça assim, ó, é aqui. Deus que quer que fala assim, ó, é aqui, ó. Deus que quer que fala que Deus faz assim, ó, abre, é aqui. Tem uns que quer que Jesus fala assim, ó, o celular é esse, compra esse. Olha, a chave do carro que você tem que pegar é essa, tá? Não. Jesus fala o quê? Para nós buscarmos ao Pai em oração, crendo, e Ele tudo fará. Oração, crendo, Ele tudo vai fazer. Então não queira tomar decisões que é para você tomar, mas não tome errado, ouve Deus. E como eu vou ouvir Deus? Irmão, se você tiver paciência, sabedoria, entendimento, você vai ouvir Deus em tantas ocasiões da sua vida. Por onde você passar, você vai ouvir Deus de formas diferentes. Tem formas que o Senhor fala pela teofania, que é pela natureza. Ele se expressa. Hoje aprendemos, o Fausto caminhando, e ele falou sobre o urubu e sobre o tucano. Eu não sabia disso. O tucano voa todo estrongo, todo errado, todo torto, para ele poder planar. Eu acho que é mais ou menos isso. E o urubu, ele viu também o urubu, e o urubu pegou e alçou voo. Só que o urubu, ele foi bem bonitão, ele foi bem lindão, ó. Às vezes nós olhamos por bonito e falamos, esse é feio. E às vezes olhamos por feio e falamos, esse é bonito. Mas Deus está nas suas decisões, porque nem tudo que os nossos olhos vê é ouro, mesmo que a gente queira, mas nem tudo que reluz é ouro. Então você tem que prestar atenção, e o Senhor falou com o Fausto através disso. Preste atenção na natureza, preste atenção nos seus filhos, preste atenção no abençoado do seu marido, porque Deus usa ele também. Preste atenção no abençoado da abençoada da sua esposa, porque Deus também usa ela. Eu tenho o costume de dizer assim, amor, eu já sei. Quando eu falo eu já sei, ela fala, eu já sei o que você vai fazer. Quando dá errado, ela fala o quê? Eu já falei, eu sabia. Será que é o mal das mulheres? Vocês fazem isso ou não? Eu sabia, mas você não me ouviu. Mas não é que vocês têm razão, tá? Me desculpa. Mas quando nós, por isso que a Bíblia fala para nós sermos dois, que é melhor do que ser um. Porque dois você discute, você fala, você vê qual é a melhor decisão para ser tomada e toma, para depois ninguém jogar nas suas costas. Porque quando joga nas costas, irmão, dura coisa. Eu lembro que eu pegava e colocava, às vezes a Sandra falava, põe no Waze, lá em São Paulo, e eu falava assim, não, pode deixar que eu domino. Daqui a pouco eu andava para lá, andava para cá e não chegava no destino. Ela falou, você errou? Eu falei, errei. Ela falou, e o que eu falei? Mas você fala que você domina. Deixa na mão de Jesus, porque Ele domina. Ele sabe o melhor caminho que você tem que tomar. E hoje Ele te chama para uma responsabilidade. Qual é? Primeiro o reino do céu.
Primeiro o reino dos céus. Ah, mas eu vou deixar de trabalhar? Não. Eu vou deixar de produzir? Não. Eu vou deixar de viver? Não. Mas primeiro o reino do céu. Primeiro saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. Porque quem anda pelos olhos só quebra a cabeça. Mas agora Pedro ele pega e fala: Senhor, sobre a tua palavra, eu cansei, eu estou quase desistindo, eu estou pegando a rede, estou lavando ela, estou preparando ela para guardar. Senhor, eu cansei porque eu pesquei a noite toda. Como eu disse, nós também nos cansamos. Às vezes nós pedimos e na verdade Deus quer ser glorificado na minha e na tua vida. Olha para o seu irmão e diz: Deus precisa ser glorificado na minha e na tua vida. Ele precisa disso. Não é para minha glória, não é porque, não, Ele quer ser glorificado através de você. Ele quer ser adorado o nome dEle através de você. Você precisa exaltar o nome de Deus, porque quando acontece alguma coisa, você não vai dizer: foi mérito meu. Não, é mérito de Deus, porque agora a dependência era totalmente de Deus. Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas vamos, Pedro, eu estou te convidando. Agora é o dono do universo, o dono do lago, o dono do tempo falando: Pedro, vem. E Pedro ele vem. E quando ele vem, o Senhor fala para ele: agora pode jogar. E quando ele joga, vem muito peixe. Vem tanto peixe que diz a Bíblia que o barco quase foi a pique. E ele começa a dizer para os seus companheiros: vem me ajudar, porque é muito peixe. Presta atenção, a bênção vai ser tão grande, mas tão grande na tua vida, quando você compreender o propósito de Deus, que você vai precisar de pessoas, e as pessoas vão ver, porque eles viram, eles tinham pescado a noite inteira, não era só Pedro, era toda a cooperativa, tinha tentado pescar a noite inteira, mas não alcançaram o resultado. Mas agora com Cristo, sobre a tua palavra, não vai voltar vazia, porque a palavra de Deus não volta vazia. Sobre a tua palavra eu vou fazer isso, sobre o teu querer eu vou fazer isso, conforme a tua vontade eu vou fazer isso. Eu tenho conhecimento, eu sei que isso é bom, eu sei que isso vai ser prazeroso para mim, mas passou a noite, passou o dia, e você não pegou nada, a tua sabedoria não te levou a nada. Quantos anos você acha que você vai ter mais, porque você está achando que a tua sabedoria é maior do que Deus? E na verdade é o contrário. Se não fosse Deus que te desse a sabedoria, quem seria você? Quem seria eu? Quem seríamos? O Senhor nos capacita a inteligência para que nós possamos. Irmão, tem pessoas que quando chega no ambiente, ela já olhou tudo, ela já sabe: opa, aqui eu não estou bem visto aqui. Opa, aqui é um lugar que eu posso ficar. Aqui é um lugar que eu posso falar. Aqui é um lugar que eu posso me acomodar. Mas aqui é um lugar que eu tenho que ficar quieto. Você tem que ter a mente de Cristo para saber tudo isso. E quando o Senhor te convidar, é diferente. Ele vai te convidar para algo extraordinário. Ele vai te convidar para algo que só Ele pode fazer. Porque Pedro tinha as manhas de pescar. Se não tem as manhas, não entra não. Pedro, ele sabia, mas ele não pegou nada. E agora com Jesus, a palavra é: Pedro, lança agora. Irmãos, imagina se fosse eu e você. Será que nós obedeceríamos o que Jesus pediu para Pedro fazer? Seja sincero para você mesmo. Será que a gente... Imagina você, na sua área profissional, você domina a sua área, e aí, por alguma questão, não deu certo aquele dia. Aí Jesus pega e fala para você: tenta de novo. Responda para você mesmo. Será que você tentaria? Será que você ia tentar novamente fazer o que você sabia e tinha certeza que ia dar certo, mas não deu? Mas agora é Jesus que está falando. E aí entra o quê?
Pedro teve no seu coração, a primeira coisa, a primeira lição extraída desse texto é a obediência. É difícil obedecer, sim ou não? Sim ou não? A igreja está aqui, irmãos. Foram arrebatados? É difícil obedecer? É. E ainda mais se eu tenho convicção de quando eu conheço o que eu estou fazendo. Imagina se eu chegar lá na Limp Clean, depois você vai pagar, tá bom? Por esse merchan. E eu falo, olha, Diego, eu acho melhor você fazer assim. Mas o Diego não vai me ouvir. Mas quando eu tenho convicção, ou ele pega e fala para mim, Luciano, faz isso. Aí eu sei que ele tem certeza do que ele está mandando eu fazer, e eu vou fazer e eu vou executar, porque ele é o profissional. Então Pedro aqui, ele ensina que a primeira coisa que nós temos que ter é obedecer a palavra de Deus. E aí nós vamos nos analisar nesta noite. Será que estamos obedecendo? Será que estamos vivendo realmente o que Cristo nos ensinou? A primeira lição é a obediência, a segunda lição é a fé. Pedro, pela experiência da pesca, poderia duvidar, mas ele teve fé. Mas, segundo o que o Senhor está falando, eu vou voltar de novo lá. Talvez dentro do coração de Pedro, que era sanguíneo, eu aprendi que psicólogo não gosta que fale essa palavra. Pedro, por nós que somos assim, imortais, ou mortais, né? A gente olha assim e fala assim, é impossível. E Deus fala assim, não, é possível. Irmãos, era impossível, mas o Senhor está falando, não, é possível. Você tem fé? O que você deseja nesta noite? Você tem fé? O que você está buscando em Deus? Você tem fé? Você tem fé mesmo? Então você vai alcançar. Porque é obedecer, e a segunda lição é fé, e a terceira é ter humildade. E é difícil ser humilde nisso. De nós reconhecermos que nós erramos, mesmo sabendo que é errado, nós estamos errando. Nós não termos fé, porque Jesus está falando, tendes fé, mas você não tem fé. E agora reconhecer através da humildade que Jesus, Ele sabe de tudo. A grandeza de Jesus, Ele nos constrange. Ele nos constrange, Ele nos envergonha. Porque quando a gente olha, Pedro, ele olhou e disse, Senhor, me perdoa. E ele diz aqui, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, afasta-te de mim. A ponto de o Senhor pegar e falar, Pedro, o que eu tenho para você não é só peixe para alimentar a sua carne. O que eu tenho para você, o meu chamado para você é para que você seja pescador de homens, que você seja apóstolo, que você seja um pregador da minha palavra e que ganhe pessoas para o meu reino. Preste atenção, saia do reino carnal, saia do reino terrestre e viva pelo amor de Deus um reino espiritual, porque tudo isso vai passar, e quando nós morrermos, para onde nós vamos? Porque quem é eterno aqui, levanta a mão. Mas nós vamos viver a eternidade depois de passarmos pela morte. Nós vamos viver, mas nós vamos passar pela morte. Mas passando pelo portal da morte, quem vai estar te esperando? Porque às vezes falta humildade para nós reconhecermos que nós falhamos, que nós erramos, que Jesus está falando conosco e nós estamos fingindo que nós estamos crendo, que nós temos fé, que nós viemos até a igreja, cumprimos o nosso papel de cristão e só. É muito vazio isso, é muito raso isso.
Nós temos lutado aqui nessa casa de oração para esta igreja ser uma igreja que impacta o mundo. Nós temos uma igreja que temos que evangelizar. É claro, primeiro nós estamos nos preparando. Quantos já passaram antes de nós? Mas nós temos hoje aprendemos sobre isso, que a melhor coisa não é você correr, é você aprender, fazer a estratégia da sua corrida, ou do seu caminho, ou da onde você vai querer chegar. Faça a estratégia, coloca no papel, estude o que você precisa estudar e depois execute. Não adianta querer executar, porque você vai cansar. Eclesiastes 10:10 foi a lição desta manhã. O lenhador pega o machado e começa, fica, e ele não para afiar. E ele não perde tempo. Quando nós não paramos para afiar a nossa ferramenta, nós vamos perder tempo. Aí tem muitos que falam assim: mas eu não posso parar, se eu parar agora eu vou perder tempo. Eu vou perder tempo se alguém me convocar para fazer alguma coisa na igreja. Eu vou perder tempo para estar ensaiando, para eu estar me preparando em casa, seja para uma leitura bíblica, seja para uma oração, seja para um louvor, seja o que for na casa de Deus. Eu vou perder tempo. Não, aqui você está servindo a casa de Deus, e servindo a casa de Deus, Deus se agrada de você. Em nome de Jesus, seja humilde, perceba a grandeza de Jesus. Ele sentiu o mais indigno dos homens. O mais indigno dos homens. E ele reconhece as suas falhas, mesmo sabendo, mesmo ele tendo o diploma de pescador, mesmo ele sabendo toda a estratégia da pesca, mesmo ele sabendo como ele entraria dentro do rio ou do lago, aonde você queira, dentro do mar, ele sabia onde que estavam os cardumes do peixe, ele sabia, mas ele pescou a noite inteira e não pegou um peixe. Pare de andar, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, isso aqui nós estamos profetizando. Pare de andar pelos teus olhos. Pare de andar pelas tuas vontades. Para quem você conhece, fala: Deus está falando, cabeçudo. Só que as pessoas não entendem. Por que eu vim parar no leito de enfermidade? Porque é só lá que nós vamos entender. Mas Jesus, ele faz isso? Não, mas ele sabe como trabalhar na vida de cada um. Ele sabe como lidar com o mar. Ele sabe lidar com o homem. Se o homem não para, meu pai dizia muito isso, se o homem não para, Deus para o homem. Se o homem não para ouvir Deus, Deus fala assim: presta atenção, vou parar você. Aí você está lá no hospital, aí você começa a falar com Deus. Você começa a dizer: Senhor, se eu sair daqui, eu vou ser diferente. Se o Senhor me der oportunidade, eu vou ser diferente. E o anjo está lá só anotando. A prancheta do anjo não cabe. Ele manda o anjo auxiliar, manda outra prancheta, porque os pedidos é muito. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser bondoso, eu vou doar a cesta básica, eu vou fazer isso na tua obra, eu vou visitar, eu vou ajudar os velhinhos da igreja. Alguém tem ido lá? Eu vou visitar os órfãos, eu vou visitar as viúvas. Senhor, se o Senhor mudar o quadro da minha vida, eu vou ser diferente. Se o Senhor mudar, abrir a porta para mim, eu já fiz isso, por isso que eu vou falar para vocês. Se o Senhor abrir a porta para mim, o primeiro salário é do Senhor. Veio o primeiro salário, o Luciano deu? Deus esqueceu, mas Deus não esquece. A Bíblia diz que antes de nós votarmos, nós temos que pensar. É melhor você não votar do que votar e não cumprir. Você lembra? Vamos refletir agora. E eu te chamo para um momento de reflexão.
você na sua casa, aqui no templo. Quantas vezes nós falamos isso para Deus? Senhor, se o Senhor me der um carro, se o Senhor me der uma casa, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, se o Senhor fazer isso espiritualmente falando, se o Senhor realizar isso, se o Senhor abrir a porta para mim, eu vou fazer isso, eu vou ser diferente. E aí, mudou? Você mudou? Eu mudei? Será que nós estamos esperando novamente passar pelo vale da sombra e da morte? Ah, mas o irmão está querendo que eu passe? De maneira alguma. Mas Deus sabe como fazer para que nós possamos ouvir. Eu lembro que eu estava com sempre normal, minha família tem essa bênção. Eu doei as pedras do meu pai, eu doei. Cólica renal. É mal de Moraes, né, tia Elza? Tia Elza é Carpanese por causa do meu tio, mas é Moraes. Sangue Moraes. E aí, os Carpanese que me perdoam, viu? Amém? E aí, eu fui uma cólica renal que era normal, eu já sabia, cólica renal, vou tomar bastante água, porque eu já tomava antes, mas eu com a cólica renal já sei como é que vai ser. Chego no hospital, doutor já me manda logo na época era como é que chama? Buscopan. Aí eu falei, doutor, é fácil isso daí, manda colocar o Buscopan, o doutor vai ver, beleza, amém, colocava. Só que esse dia foi diferente. Quando eu cheguei lá, não passava dor. E o doutor falou assim, nós vamos te internar. Eu falei, doutor, mas eu não posso ficar internado. Ele falou, não tem como, você não vai sair mais daqui. Irmãos, quando a gente cai na mão dos médicos, só Deus para tirar. Porque é lei, sim ou não, Fausto? Não é isso? Não tem como. Se ele pegar e te dar uma carta de internação, mesmo você querendo, você não vai sair. Você está preso no hospital. E aí o doutor falou, a partir de agora você está internado. Eu olhei para minha esposa, falei, amor, eu vou ficar internado? Ela falou, o doutor falou. Eu falei, doutor, mas eu não posso. Ele falou, você está internado. Tá bom. Troquei, coloquei aquela roupa maravilhosa do hospital, fui para o quarto. Cheguei no quarto, aquela cólica que não passava, quem já teve, é muito doloroso, é muito doído. E aquela dor que não passava, o doutor pegou e passou, e eu fiquei sozinho, porque eu já era grandinho, a minha esposa não podia ficar comigo. A minha mamãe na época também não podia. Aí o doutor passou e falou assim, olha, se a pedra você não expelir hoje, amanhã nós estaremos fazendo uma cirurgia. E eu nunca passei por uma cirurgia, irmãos. Por enquanto eu nunca passei. Mas daqui para frente Deus sabe. E aí quando ele falou em cirurgia, eu tenho medo de cirurgia. Eu nunca fiz, mas eu fico imaginando eu dando trabalho. Ainda bem que tem anestesia. Aí você apaga e fica lá. E aí à noite eu comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, estou olhando aqui para o meu lado direito, eu estou aqui no hospital em Santo André, eu estou olhando aqui para o centro, Senhor, Tu sabe o endereço do meu quarto, vem aqui, Senhor, e eu sei que se eu não precisar passar pela mão dos médicos, Senhor, olha, na outra semana, na escola bíblica dominical, eu vou prometer que eu não vou faltar mais. Aí eu acho que o Senhor falou, pode anotar aí, Ângela, ele não vai faltar mais. No outro dia, irmãos, o médico chegou. Sabe o que ele falou? Não vai precisar operar mais. Eu falei, por que, doutor? Ele falou, hoje não tem como te operar, então você vai embora para sua casa. Quando eu cheguei em casa, eu expeli a pedra. Jesus leva nós para visitar lá no hospital, para que nós possamos entender qual é a boa, agradável vontade de Deus. Tem pessoas aqui que eu conheço e eu sei que já passou pelo vale da sombra e da morte. E nós sabemos como é que é isso. E lá no leito, quantas coisas nós pensamos, quantas coisas nós imaginamos. O Covid, eu imaginava que era a morte. Minha esposa olhava para mim, era só um corpo vazio. Porque eu não sonhava, eu não planejava, era a morte. Eu ia ser internado, o médico já tinha dado uma carta de internação. Quando eu cheguei lá, o doutor Marcelo mandou me internar.
Quando eu cheguei lá, era um outro médico, trocaram o plantão, era o outro médico, ele olhou e falou: o que você está tomando? Eu falei: doutor, eu estou tomando, era um antialérgico que eu estava tomando na época. Ele falou: não, você não pode tomar antialérgico, você tem que tomar esse outro remédio. Qual é o nome? É esse nome mesmo. Qual é o nome? Betametasona. Irmão do céu, ele mudou. Quando ele mudou, ele pegou e falou: Luciano, você vai tomar esse remédio, volta para tua casa. Meu papai internado no quarto aqui, porque hoje ia ser companheiro dele. E eu falei: pai, eu não vou ficar internado mais, mas o senhor fica aí. Mas naquilo eu já estava igual meu pai também. Nós chegamos a conversar, porque eu estava aqui, lá eram os irmãos que passaram pelo Covid do hospital aqui, o quarto de isolamento era lá, você estava isolado e pronto, acabou. E eu conversando com meu pai. Falei: pai, o senhor fica firme aí, não desiste não, hein? Ele falou: e você também, não, fica firme, não desiste não. Tamo junto, pai. Daqui a pouco o médico me chama, trocou a minha receita, voltei para casa. Para os irmãos terem ideia, quando eu tossia, eu tinha um apagão. Desligava o meu cérebro, eu caía no chuveiro, na cama. E para mim foi muito difícil. E eu lembro que dentro de mim eu falava: Senhor, me dê oportunidade, porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso cuidar da minha esposa. Senhor, me dá a oportunidade de viver. E o Senhor ouviu a minha oração. E hoje eu estou aqui. E eu entendi qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque eu sempre fugi do que Deus tinha para mim. Mas quando Ele joga o anzol, não é mais rede, é o anzol. Ele pega no peixe e Ele traz. Ele fala: agora não tem como você escapar. Agora você está no meu domínio. Para de fazer planos teus. Entrega os seus planos na mão de Deus, porque Ele tudo vai fazer. Amém? Não pare. Continue em Deus. Você vai viver milagres na sua vida. Continua em Deus, dependente. Diga para o seu irmão: viva dependente de Deus. Porque o nosso Deus, Ele sabe como fazer. Quando você achar que você vai ser, e eu vou finalizar aqui, eu lembro que meu pai, nós não tínhamos condições de ter uma casa, e Deus tinha falado através de um profeta, falando que Deus daria uma casa para o meu pai. E aquilo nós guardamos no nosso coração, e nós nem imaginávamos, porque nós não tínhamos realmente condições de comprar uma casa. Quem conhece a nossa vida, a irmã do meu pai está aqui, a prima do meu pai está aqui, sobrinha. Quem conheceu a nossa vida sabia, nós não tínhamos condições. Mas para Deus, Ele não olha as suas impossibilidades, porque Ele é o Deus que faz todas as coisas possíveis. E aí Deus olhou, e Deus usou um profeta e diz: olha, vou eu te dar uma casa. Aquilo Ele guardou no coração dele. Passou-se o tempo, resumindo, nós fomos para uma casa na Moca, irmãos, bairro nobre de São Paulo. Deus deu uma casa para o meu pai. E Deus, Ele é fiel. Quando nós achávamos que, porque aí chegou, alguém disse assim: olha, vocês não têm jeito. Elier, você não tem jeito. Você não tem condições. Como é que você vai comprar uma casa? Quem é? Eu lembro disso. Elier, quem é você para comprar uma casa? Mas havia uma promessa sobre a vida do meu pai. E na sua vida também tem promessas. Promessa primeiro é para nós herdarmos a terra prometida. Depois, as terrenas é consequência. Como está o seu relacionamento com Deus? Porque uma coisa é eu viver de aparência, outra coisa é eu ter uma vida com Deus. E quem testifica isso? Sou eu mesmo? Não. As pessoas vão ver Cristo em mim. Como é que você está refletindo Cristo aí fora?
Responda para você mesmo. E aí Deus não faz? Por que Deus não faz? Porque Deus não pode abençoar alguém que está errado. Não tem como. Sabe por quê? Senão a glória não vai ser para Ele. Você vai continuar nos seus erros. Mas hoje Ele está te chamando para uma responsabilidade. Faça-te ao mar alto, porque vou eu te revelar algo profundo. Você vai sair do raso. Você não pescou a noite inteira, você não conseguiu nada durante todo esse tempo. Em nome de Jesus, pare hoje e ouça a voz de Deus. Pare hoje. Talvez você está fazendo coisas que não é para você fazer mais, e o Senhor está falando para você: pare hoje e ouça a minha voz, porque é livramento que eu vou dar para a tua vida. Amém?